Salve, salve, povo de fé! Hoje áudio número 1 sobre Lúcifer. Quem foi esse demônio? Eis aí um assunto que rende muita controvérsia e polêmica, principalmente dentro do universo religioso. Lúcifer, o portador da luz ou o senhor das trevas? Epa, e agora? É sobre essa dicotomia que pretendo falar hoje. Afinal de contas, cada dia mais vemos baixar nos nossos terreiros Exus Lúcifer, que, aproveitando-se deste conceito incutido pelas religiões dominantes no subconsciente coletivo, fazem poucas e boas como se fossem os próprios príncipes do inferno. Mas, antes de iniciarmos propriamente o tema, gostaria de falar sobre a classe, entre aspas, a qual Lúcifer pertence, pelo menos dentro da limitada visão cultural cristã, na qual a grande maioria de nós cresceu, os demônios. Etimologicamente, demônio vem do grego, daimon, e através do latim, daemon, chega ao português como demônio. Do grego, daemon significa divindade, espírito, ser que se assemelhe muito aos gênios da mitologia árabe. Algumas descrições gregas encontradas para tais demônios sugerem entidades da natureza humana, ou seja, que refletem o contexto ligado à nossa natureza. Então teríamos demônios ligados ao sexo, à morte, aos ciúmes, à alegria, à discórdia, ao sono, à ira, à inveja, à tristeza, à loucura, enfim. Demônios pro que der e vier. Outras descrições falam sobre os demônios enquanto elementos da natureza, que surgem logo após o surgimento dos deuses primordiais. Nessa linha de raciocínio, teríamos demônios ligados ao fogo, à água, ao mar, ao céu, à terra, às florestas, etc. O que é interessante é que originalmente em momento algum se fala em seres do mal. Muito pelo contrário, o termo demônio em sua essência está ligado a todos os espíritos, dentre os quais se destacam espíritos mais elevados, que passaram a ser chamados de deuses, e os menos elevados, que se comunicavam diretamente com os homens, estes sim chamados de daimons, ou demônios. Notem que foi dito espíritos mais elevados e menos elevados. Os mais elevados, dentro de uma graduação, são superiores aos outros, evolutivamente falando, entendem? E os menos elevados, por consequência, inferiores a eles. Em momento algum foi dito que essa evolução se contrasta com o conceito de bom ou mal, que culturalmente, para não dizer irracionalmente, carregamos. Então, só para fechar, daimons ou demônios são seres espirituais que fazem parte da comunicação entre o plano espiritual e o plano dos homens, só isso. Agora sim, nós vamos a Lúcifer, o anjo caído, o senhor supremo da classe demoníaca. A palavra Lúcifer vem da Vulgata, uma das versões da Bíblia. Para ser mais exato, a versão latina da Bíblia. Pode-se dizer que, dentro desse contexto, Lúcifer chega como a denominação antiga do planeta Vênus, enquanto sendo uma estrela brilhante, com tons mais poéticos, a estrela matutina ou vespertina, depende de cada momento. Então, nesse contexto, podemos entender Lúcifer como sendo a estrela que mais brilha, ou ainda, enquanto adjetivo, o portador da luz. Na Vulgata, Lúcifer também aparece por 6 vezes como substantivo e uma única vez na Bíblia traduzida para português. Neste caso, Lúcifer refere-se literalmente à estrela da manhã ou estrela d'alvo, termo que, metaforicamente, foi atribuído a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nessa metáfora, Lúcifer entra da seguinte maneira: como caístes do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Isso tudo em referência à queda desse rei, que ironicamente era chamado de estrela mais brilhante, ou Lúcifer, dado a sua empáfia e aos seus excessos. Então a palavra Lúcifer não se refere em nenhum momento a uma entidade ou a um demônio. Logo nessa passagem, Isaías não falava sobre o demônio ou o diabo Lúcifer com o conceito trazido hoje pelas religiões, e sim sobre os excessos cometidos pelo ambicioso rei. Só para se ter uma ideia onde somos capazes de chegar com nossa imaginação fértil, o próprio termo diabo, que vem do latim, diabolos, que por sua vez vem do grego, diabolos, significa caluniador
ou acusador. Não tem nada a ver com demônio, nem tampouco com Lúcifer. Mas por mais óbvio que isso seja, muitos argumentam até os dias de hoje que Lúcifer é o príncipe das trevas, o anjo caído, o diabo, opositor a Deus, e por aí vai. Só para contextualizar, religiosamente falando, no judaísmo não existe nenhum ser do mal combatendo o Criador. Diabo, enquanto significando caluniador ou acusador, também foi um termo atribuído a Nabucodonosor, devido ao seu caráter duvidoso. São Jerônimo, tradutor da Vulgata, traz o conceito de Lúcifer como um anjo caído, que no hebraico é Elel, que por sua vez pode ser traduzido como lamentar, lastimar, lamuriar, pois o rei lamentou a sua queda e a perda de todo o seu brilho. Helena Blavatsky, sistematizadora da teosofia, reafirma ser Lúcifer a estrela da manhã, ou seja, o planeta Vênus, e não um ser maligno que corrompe as almas e que as leva para o fogo eterno do inferno. Conceito incutido no subconsciente coletivo pelo cristianismo, mais especificamente pela Igreja Católica. Com isso chegamos então às seguintes perguntas. E agora, quem é Lúcifer? Ele não é o Exu regente de todos os Exus? O maioral? O ser supremo do inferno? Mas estes assuntos nós vamos tratar no nosso próximo áudio. Saravá fraterno a todos, que o alto e os sagrados orixás nos abençoem.